antes de embarcar para o Brasil, Dom João criou? Resposta 3. Antes de embarcar para o Brasil, Dom João criou o Conselho de Regência que administraria Portugal em nome do príncipe regente. O Conselho de Regência foi formado por homens de confiança de Dom João, e seu presidente foi Resposta 2. O Conselho de Regência foi formado por 8 homens de confiança de Dom João, e seu presidente foi Marquês de Abrantes. O que disse o general francês Jean Dochy Junot em seu anúncio? Resposta 4. O objetivo dele era proteger os portugueses da influência maligna da Inglaterra que havia enganado o príncipe de Portugal com maus conselhos. O que fez Napoleão ao saber que Dom João e sua corte partiu para o Brasil? Resposta 1. Ficou furioso por ter sido enganado por Dom João, então, e exigiu de Portugal uma indenização cujo valor era praticamente impossível de ser pago. Quais foram as 4 medidas adotadas pelo general Junot quando dominou Portugal? Resposta 4. Confiscou os bens da família real e das famílias que partiram para o Brasil, prendeu os ingleses que moravam em Portugal e confiscou suas propriedades, proibiu as comemorações do final de ano. Por que Portugal não contava com o exército para defender seu território? Resposta 2. Porque uma das medidas de Junot, quando invadiu Portugal, foi desmantelar o exército português. Como se organizavam as forças de resistência portuguesa na luta contra os franceses? Resposta 3. Se organizavam por meio de forças locais e não tinham treinamento militar. Quais as armas que as forças de resistência portuguesa dispunham para lutar? Resposta 2. Paus e pedras, equipamentos domésticos como facas, martelos, foices e machados. A forneceu soldados para o exército francês para a invasão a Portugal. Resposta 3. A Espanha forneceu soldados para o exército francês para a invasão a Portugal. A. Forneceu armas, munição, suprimentos e soldados para ajudar Portugal a combater o invasor. Resposta 1. A Inglaterra forneceu armas, munição, suprimentos e soldados para ajudar Portugal a combater o invasor. Qual inimigo da França obrigou a Napoleão a retornar a Paris enquanto ele avançava contra Portugal? Resposta 4. O Império Austríaco foi o inimigo da França, que obrigou Napoleão a retornar a Paris enquanto ele avançava contra Portugal. Abdicou o trono espanhol e o rei voltou a reinar a Espanha. Resposta 1. José Bonaparte abdicou o trono espanhol e o rei, Fernando VII, voltou a reinar a Espanha. Qual foi a estratégia utilizada pelo general Wellesley para derrotar o marechal francês Massena? Resposta 4. Ele retirou a população e levava consigo o que podia e destruía o restante. Assim, os franceses passaram a ter falta de equipamentos e alimentos. Com o fim das guerras, o historiador resumiu o estado de Portugal em uma palavra: Resposta 3. O historiador resumiu o estado de Portugal com a palavra penúria. Extrema pobreza porque os campos e as plantações foram destruídas e não tinham o que comer ou vender. Como foi possível o inglês administrar o Reino de Portugal? Resposta 1. Porque Beresford era membro e presidente do Conselho de Regência, e devido à dependência de Portugal com a Inglaterra, e por causa da confusão que estava Portugal.
O que foi a conspiração de 1817 e qual foi o resultado? Resposta 3. A conspiração nas ruas de Lisboa, queriam derrubar e prender Beresford no seu lugar, queriam Gomes F. Andrade, mas foram descobertos e os líderes condenados à morte. Parabéns! Você chegou ao final.